no Código Penal e no Código de Processo Penal, optou por não participar do julgamento. Essa conduta, esse direito está previsto nas novas regras processuais que regulam o procedimento de julgamento do júri popular, a partir da vigência da Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, assegura o julgamento em plenário sem a presença do acusado. Vou passar a leitura do relatório do processo para conhecimento de quais são os crimes a que está sendo acusado o réu. Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Chico Estrela e como o Motoboy, 49 anos de idade, residente no estado de São Paulo, foi acusado pela prática de crimes de roubo, ocultação de cadáver, estelionato, estupro, delitos conexos com homicídios qualificados durante o ano de 1998. Todas as suas vítimas eram mulheres jovens com faixa etária aproximadamente entre 17 e 24 anos. O réu ficou conhecido em toda a imprensa como maníaco do parque, após cometer em 1998 uma série de estupros e assassinatos no Parque do Estado de São Paulo. O réu abordava suas vítimas, todas mulheres, jovens, na rua, em locais como pontos de ônibus, se apresentava como agente de modelos, cobria as mulheres de elogios e propunha uma sessão de fotos no meio da natureza. Convencidas da história, as mulheres subiam na garupa da moto, que seguia direto para o Parque do Estado, uma área de 550 hectares que era de pleno conhecimento do acusado. Uma vez isolados no meio da mata, o Francisco de Assis Pereira estuprava e matava suas vítimas por estrangulamento. Isso é o que consta dos autos. Em depoimento, durante a fase de investigação, o réu afirmou que, ao usar as mãos para matar uma de suas vítimas enforcada, ele não precisou fazer força, pois ela morreu apenas de susto. O objeto deste julgamento, embora o réu esteja respondendo pelo assassinato de 8 vítimas, esse julgamento está limitado a 4 dessas vítimas, que passo a qualificar. A vítima número 1, Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, desaparecida em 9 de janeiro de 2008. Seu corpo foi encontrado no matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Patrícia Gonçalves Marinho, 24 anos, desaparecida no dia 17 de abril de 2008. Seu corpo só foi descoberto em 26 de julho. Estava jogado numa área erma do Parque do Estado. E devido ao avançado estado de putrefação, a identificação só foi possível porque ao lado do corpo foram localizadas roupas e bijuterias da vítima. A perícia concluiu que a vítima foi estuprada e também morreu por estrangulamento. Elisângela Francisca da Silva, 21 anos, desaparecida desde o dia 9 de maio de 2008. Seu corpo foi encontrado no dia 28 de julho do mesmo ano no Parque do Estado. Quando foi encontrada, estava nua, o corpo estava em elevado estado de decomposição, sendo reconhecido 3 dias depois de sua localização. Selma Ferreira Queiroz, 17 anos, desaparecida em 4 de julho. O corpo foi localizado no mesmo dia no Parque do Estado. Estava nua, com sinais de estupro e espancamento nos ombros, seios e interior das pernas. Haviam marcas de mordidas. Segundo o consta dos autos, a vítima morreu em decorrência também de estrangulamento. Lido o relatório, gostaria de saber da acusação e defesa se existe, se estão confirmadas oitivas de testemunhas.
Não havendo interrogatório de testemunha, passamos a sustentação oral. Nós vamos trabalhar com o tempo de 20 minutos, primeiro para a acusação, posteriormente para a defesa. Após o primeiro pronunciamento, réplica de 10 minutos e tréplica de 10 minutos optativas. Com a palavra, a acusação, 20 minutos, podendo dividir o tempo entre si. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor doutor juiz, nosso fiscal de da defesa, nosso senhor procurador. Francisco de Assis Pereira, conhecido como maníaco do parque, é um serial killer. Já cometeu tentativa de estupro em 95 e pagou fiança de R$80 por ser réu primário. O maníaco do parque estrupou e matou 6 mulheres e tentou assassinar outras 9, além de roubo e ocultação de cadáver. Eu entreguei um laudo ao juiz, tem avaliação psicológica, ele foi considerado imputável, ou seja, tinha um pleno juízo dos atos que cometia. Meritíssimo. Defesa, conselho de sentença, meus senhores e minhas senhoras. Eu gostaria de começar esclarecendo o que o maníaco do parque, conhecido, cometeu inúmeros crimes. Estão previstos no Código Penal, processo penal. Apesar dos exames que ele submeteu, está comprovado, e é comprovável, de que ele simplesmente praticava todos esses crimes premeditadamente. Isto porque ele também era funcionário público e simplesmente um profissional que dirigia sua moto, trabalhava em empresa, então ele não pode ser considerado inimputável. Ele é imputável. E para isso, nós, da acusação, pedimos que o conselho de sentença não use o coração e sim a razão. Ele é digno de uma pena para fazer justiça pelos crimes que ele cometeu. Então somos pela acusação firme, objetiva e concreta. O maníaco do parque é um criminoso contumaz. Afirmemos que podemos confirmar através dos autos. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra ao colega. Gostaria de saudar a todos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a todos vocês se vocês preferiam passar 30 anos na cadeia ou ir para um hospital psiquiátrico e passar alguns dias e depois voltar para casa. A resposta é meio óbvia. Qualquer pessoa poderia ter contato psicológico, psiquiatra, para diminuir sua pena, para ir para casa, poder fazer tudo que ele fez de novo. E eu me pergunto, e se fosse o filho de vocês que estivesse na rua, provavelmente a filha, no caso, a irmã, a mãe, enquanto ele fazia tudo isso, e ele vai lá e por isso, novamente, comete o mesmo crime de novo. E além de todos esses crimes, como postando os autos, ele pegou uma das meninas, ela tinha 17 anos, um adicional de pedofilia. E eu estou fazendo vários crimes. E nós da acusação queremos dar a pena máxima a ele, porque ele com certeza, ele vai voltar a fazer isso. Porque não foi só uma vez, foram 9, 8. Fora as inúmeras vítimas que alguém pode não ter achado o corpo. A acusação concluiu?
Passa a palavra para a bancada de defesa por 20 minutos, com o tempo dividido entre si. Bom dia. Bom dia. Caros colegas, a matéria. Viemos aqui hoje defender o senhor Francisco de Assis. Não por ele ser inocente, porque, caso previsto, vocês já viram que ele, por si, não é inocente. Viemos sim lutar e tentar puxar uma pessoa que foi dita como imputada. Porém, ele foi, em sua infância, ele foi abusado. Um abuso em uma criança jamais é retrovertido em alegria. Protesto, não gostamos autos. Mas sim. Pela tia dele. Qual é o sentido do protesto, Não doutor? consta nos autos a parte do abuso. Por que não conta os autos? Ela falou que ele foi abusado quando era criança, não consta nos autos. Os autos consta todo o inquérito e as investigações, e a defesa tem que ter o tempo livre para poder fazer a sua argumentação. Protesto negado. Obrigado, senhor juiz. Dando continuidade, uma criança que teve a sua inocência em rotulação foi partida por 7 anos de idade, abusado pela própria tia, não sei que poderia estar dando educação, carinho, frustrou a educação da criança. Nisso ele foi crescendo, ótimo, mas aquilo nunca saiu da cabeça dele. E quando ele se viu adulto, o id dele não conteve o superego. Ele não tinha totalmente a força para lutar contra o id e o superego. E o superego aflorou. E ele começou a... Nem toda mulher parecida com sua tia. Protesto. Qual é o protesto? Com relação, se ele fez todos os crimes premeditadamente, porque ele é considerado imputável. E é considerado imputável pelo fato de que ele, apesar de ter sido abusado pela sua tia, não Doutor, caracteriza... Permita, isso não é protesto. O protesto tem que estar vinculado à questão dos autos e à questão da ofensa à legislação, ao Código e à Constituição. Protesto negado. Obrigado de novo, Luiz. Peço que os colegas deixem eu continuar a minha defesa. Sim, dizendo isso, eu estou dizendo que ele não teve a força de controlar o seu superego. Porém, ele não era contínuo, era um distúrbio. Ele não era fisicamente barrado 24 horas. Era momentos. Porque ele, sim, trabalhava, tinha um convívio perfeito com sua mãe e junto aos seus colegas de trabalho. Em alguns momentos, ele agia. Ele começava a aflorar o espírito, não, vamos dizer, não de um assassino, e sim de na mente dele, ele estava ali se vingando da própria tia, que poderia estar cuidando dele, não absolvendo, tirando a inocência dele. Passa a palavra para ele. Excelentíssimo juiz, caro Ministério Público, caros colegas da defesa e a plateia presente. A psicologia forense é uma junção do direito com a psicologia. Não estamos aqui julgando uma pessoa que tem um comportamento mental comparado aos demais normal. Ele é considerado pela psiquiatria uma pessoa que tem um trauma psicológico. O artigo 1º, ele fala sobre a liberdade.
Mas a liberdade, será que ela só insere na liberdade de ir e vir? A liberdade também ela se insere na área psicológica. Temos que atentar que uma pessoa que cresce em um lar onde ela não tem nenhum abuso, com certeza ela vai ter uma mente totalmente diferente de uma pessoa que nasce em um lar que sofre abuso. O que aconteceu com o réu aqui presente. Ele sofreu abuso pela tia, não consta nos autos, mas há informação sim de que ele sofreu abuso, constado pelos laudos psiquiatras, e também ele sofreu abuso do patrão dele, já adulto. A psicologia fala que quando a criança ela sofre abuso, é muito difícil ela adulta conseguir ter esse retrocesso, ela se curar desse problema psicológico. O que estamos julgando aqui não é que ele seja uma pessoa normal como as demais. Ele é uma pessoa que cometeu crime sim, mas ele precisa ser tratado, como o artigo 5º fala, tratar os iguais como os iguais e os desiguais em desiguais, em suas desigualdades. Então, o que estamos levando em questão aqui é a forma como devemos julgar uma pessoa que tem um comportamento mental diferenciado das outras pessoas. Ele não é considerado uma pessoa normal. Bom dia. Excelentíssimo senhor juiz, caros colegas da redação, outros membros do Conselho de Sentença. Como vimos, o senhor Francisco, ele já tem um histórico de abuso enquanto criança, que é uma coisa que é extremamente difícil para uma criança sofrer um abuso, ainda mais por parte de um ente muito próximo, que no caso foi a tia. E com esse abuso, o crescimento dessa criança vai sendo distorcido, ela perde sua inocência e já cresce com certos impactos mentais. Bom, com a chegada da sua vida adulta, ele também foi abusado pelo patrão dele. E a psicologia afirma que, diante de abusos, é muito difícil a pessoa se recuperar. Ainda mais no caso do seu Francisco, que foi abusado durante criança e já estava fragilizado durante o seu crescimento, e enquanto sua vida adulta também foi abusado pelo patrão. E nós não estamos aqui para querer inocentá-lo, e sim afirmar que ele tem sérios problemas psicológicos e pessoas com problemas psicológicos não devem ser tratadas, devem ser colocadas numa cadeia junto com outros tipos de criminosos. Ele deve ser tratado no centro psiquiátrico para que seja possível recuperar essa pessoa e não torná-la pior ainda do que ela já é. Então nós membros da defesa, consideramos ele imputável, ou seja, ele não tinha consciência das suas ações por conta dos traumas vividos durante a infância, e estamos pedindo que ele seja considerado imputável e levado a internato no centro psiquiátrico. Só para compreender, doutor, a pedido da defesa é que ele seja considerado o quê? Inimputável ou imputável? Inimputável. A acusação vai fazer, tem tempo para a réplica. 10 minutos. Meritíssimo Conselho de Sentença, os queridos colegas da imprensa. Olha, o que dá para observar, eu tomo a incumbência de assim afirmar que o maníaco do parque não era nenhum santinho. Essa história de que ele foi abusado, essa é outra história, isso são histórias. Processo meritíssimo.
Qual é o protesto, doutora? Já foi informado que ele não é considerado santo, mas ele é uma pessoa que não tem um comportamento mental. Doutora, a acusação está no meio na réplica. Eu pediria, tanto a acusação quanto a defesa, que as interrupções de protesto tenham que ter justificativa plausível dentro dos autos, da realidade dos autos. Tá? Não cercear o direito de cada parte de fazer, de colocar seus argumentos, para que todos tenham conhecimento e possam julgar com isenção e tranquilidade. Eu vou rejeitar o protesto e contar o tempo da acusação. Mas estamos falando aqui, senhor juiz, referente ao comportamento mental do mesmo. A forma que a acusação se referiu ao réu é totalmente ofensiva. Entendeu? Falar que a pessoa é considerada santinho, que ele use um termo adequado. Eu advirto a acusação para se ater aos termos formais do processo. Obrigado, senhor Excelência. Minha nobre colega, são questões de sinônimos, são termos. Eu posso lhe afirmar o seguinte, que eu não usei realmente o termo imputável. Esta acusação não olha apenas como ele sendo um imputável. Se assim fosse, ele diria que em casos que ele cometeu, em todos os crimes que ele cometeu, ele usou da mesma maneira, ele praticou da mesma maneira. Então, foi por isso que eu disse que ele não era nenhum santinho. Perdão por isso, mas eu vou dizer que ele não é imputável. Por quê? Porque ele era um profissional, trabalhava, tinha uma vida normal, e é por essa razão que a acusação insiste que ele pague pela pena máxima e que ele realmente praticou os crimes, conforme nós observamos nos autos, ele praticou os crimes sim. Então, a um cidadão como esse, não é permissível que seja considerado um inimputável. Então, nós somos da acusação pela penalidade máxima e que esse não venha praticar no futuro novos crimes, porque considerá-lo inimputável seria praticamente absolvendo. Então, essa acusação aqui é pela pena máxima, em vista dos crimes que estão nos autos, clara e objetiva. No mais, meu colega vai. Eu quero só completar para você que, como se pode ver, a defesa está querendo justificar que o crime que ele cometeu foi por causa de um abuso de infância, sendo que milhares de pessoas sofrem abuso todos os dias, mulheres apancadas, e nenhuma delas sai para matar, para nem nada do tipo. E, como o colega falou, realmente ele é imputável. E nós da acusação temos a pena máxima. Concluiu a defesa, ou a acusação, desculpa. Com a palavra defesa por 10 minutos. Senhores, a questão aqui não é colocar uma pessoa que tem um problema mental em um manicômio. A questão aqui é tratar como a própria Constituição, que é a base de tudo, ela fala o quê? Tratar os iguais como os iguais e os desiguais em suas desigualdades. Por qual motivo? Eu não posso condenar uma pessoa que tem uma mente, já tem uma perturbação na mente desde a infância, já que a psiquiatria informa que desde a infância, os traumas de infância, eles são os piores para ter retrocesso, para ver uma recuperação. São os traumas de infância. E ainda tem um agravante, ele sofreu também esse abuso quando adulto. A própria psiquiatria, ela fala que o sistema prisional, ela não é um lugar que vai recuperar ele. Por qual motivo? A maioria dos presos, eles sofrem perturbações mentais. Eles não estão lá sendo assistidos como deveriam
para ser curado. Sabemos que o nosso sistema prisional é falho. E como eu posso colocar uma pessoa que já tem um problema mental nesse sistema prisional para ser recuperado? Então, senhores, temos que tratar os iguais em suas igualdades e os desiguais em suas desigualdades. Vamos agir conforme a própria Constituição, que é a lei maior, que é a base de tudo. Ela emana, ela fala o quê? Que devemos tratar dessa forma, não com nossas convicções, já que temos junção até da psicologia, não uma forma de defender, mas uma forma de ver que o réu, realmente, ele não tem um sistema psicológico normal como os demais aqui presentes. Excelentíssimo dia aos seus amigos, caros colegas da defesa, da atuação do Ministério Público, senhor jurado, estamos aqui para fazer o julgamento do homem que cometeu 4 crimes contra nos autos a acusação de estupro, torturamento, em suas vítimas, mas também não podemos esquecer que essa pessoa que está sendo julgada é um ser humano, é um ser humano, como eu, como você está aqui presente. Não devemos esquecer, senhores jurados, que essa pessoa tem o mesmo direito afirmada pela Constituição, no artigo 5, que todos são iguais perante a lei. E o que vem na mente quando um crime desse acontece, a pessoa se transforma em um monstro. É pintada a característica da pessoa como o diabo de chifre, e, desculpa a expressão, de cauda também. Mas eu quero que os senhores venham a ter o lado humano dessa pessoa que cometeu esses crimes. Teria ela uma chance de se reentregar à sociedade? Teria ela uma chance para uma recuperação? Vamos parar para pensar um pouco. Imagine que fosse, Deus o livre, um parente de alguns que estão aqui. Agora, estamos acusando. Amanhã pode ser um parente nosso, Deus o livre. Vamos tratar da mesma forma que estamos tratando esse ser humano hoje, feito um monstro. Alguém que merece ser punido. Mas que forma essa punição deve ser? Eu quero somente que o jurado analise a situação. Porque todos têm direito a uma segunda chance. Todos têm direito a uma segunda chance. Mas depende da segunda chance a qual está sendo oferecida para aquela pessoa. Depende de qual forma essa segunda chance vai ser oferecida. Que chance é essa? Pense nisso. É uma chance de ser tratado? É uma chance de ele provar que precisa de uma ajuda, ser ajudado para que possa mudar definitivamente? Eu deixo com o senhor jurado que encerra aqui a defesa. Realizada as argumentações da acusação e da defesa, houve a sustentação oral e a réplica. Eu gostaria de saber das duas bancadas se tem tempo para fazer as réplicas e considerações finais.
10 minutos para cada um. A gente passar para o julgamento do conselho de sentença. Defesa, acusação? Abre defesa. Eu gostaria de informar o conselho de sentença que foram elaborados os quesitos, os quais os 7 jurados irão refletir para dar a sua posição, seu voto, quanto às acusações que são imputadas ao réu. Lembrando que, independentemente do que foi colocado pela defesa e pela acusação, o conselho de sentença deve prioritariamente se ater aos fatos contidos nos autos. As perguntas que deverão ser respondidas para que a sentença seja prolatada são as seguintes. A questão 1. O conselho de sentença deve ser objetivo e responder apenas sim ou não para cada um dos quesitos. E após todos responderem, será coletado o voto e deve trazer para a mesa a totalização dos votos de cada questão, informando votos sim, votos não e abstenções. A totalização. O quesito número 1. Nos dias e nas circunstâncias apontadas nos autos, o réu Francisco de Assis Pereira sequestrou, estrangulou até a morte, estuprou e violou os cadáveres das vítimas relacionadas nos autos, conforme descrito no auto de necrópsia de folha 1266, sim ou não. O quesito 2. O crime foi cometido mediante o uso de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, sim ou não. A terceira questão. O réu tinha plena consciência dos atos praticados, sim ou não. O quarto quesito. Em caso de ser considerado imputável, praticou os crimes por motivo torpe ou fútil, sim ou não. E a última questão é: o réu deve ser absolvido dos crimes que eles são imputados, sim ou não. O conselho de sentença tem aí 10 minutos, no máximo, para refletirem, votarem e trazer, vão para o isolamento. Eu queria pedir para entregar as urnas, os votos devem ser colocados na urna, está lacrada aqui a urna, e lá vai ser tirado o lacre e trazido com o resultado da votação do conselho. Comunica e informar aos jurados que não pode haver comunicação entre eles. Cada um vai votar com sua própria consciência e no final será colhido os votos.
São 7. Pode abrir a caixa, tirar o lado aqui. Esse é o voto. Esse aqui é o voto que veio do Conselho de Sentença já, ou é individual? Ok. Queria que você fosse lendo para... Vamos ler em voz alta aqui as respostas dos jurados para cada questão. A1, o jurado 2, só um minutinho. Leia a pergunta e a resposta, por favor. Jurado, o Primeiro primeiro. quesito. Nos dias e nas circunstâncias apontadas nos autos, o réu Francisco de Assis Pereira sequestrou, estrangulou até a morte, estrupou e violou os cadáveres da vítima, relacionados aos autos, conforme descrito no auto de necrópsia do livro 12.600. Sim. Sim. Vamos para a pergunta 2. O crime foi cometido mediante o uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Sim. O réu deve ser... Você. O réu tinha plena consciência dos atos praticados. Sim. 4. O réu deve ser absolvido dos crimes de eleição imputado. O réu, sim. Você é absolvido? Sim. E o 5? O réu deve ser punido pelos crimes que lhe são Não, é o de imputados. cá, esse aqui. Inimputado. Inimputado. Tá de todos, não é isso? Ok. Está na votação, tá, professor?
Aqui o quê? Inimputável, né? Sim. Vamos para a questão 2, eu leio todos os votos, depois a gente vai para a 3 para ficar mais fácil a compreensão. Cadê o livro que já tem lido? O crime foi cometido, questão 2. O Questão crime 2. foi cometido mediante o uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Esse é o jurado 2, né? Isso é a questão 1. Respondeu o quê? Qual é a resposta da primeira? A primeira, sim. E o jurado 3, o próximo. A questão 1 é sim, né? Jurado 4. Sim, Jurado 5. sim, Jurado 6. não, Jurado 7. sim, Questão 2. Jurado 2, que o 1 já está computado. Vamos voltar aqui. Sim. sim, já está computado. Jurado 2, sim, não. Jurado 2 não? Sim. Vamos lá. O 3 para a questão 2. Sim. O 4. Sim. O 5. Sim. O 6, sim. O 7. Sim. Excelentíssimo senhor juiz, eu gostaria que o senhor considerasse a nossa vontade expressa no papel. O escrito já foi passado para a vossa meritíssima. Obrigado. A questão 3. Nós vamos fazer a computação das questões, depois a gente coloca. Sim, Sim. Sim. não, O 3 não. Rapidinho. O 4. sim, O 5. sim, O 6. não, O 7. não, O 4. Questão 4. sim, O 2. O 3. sim. Eu boto aqui para você. Então, na questão 4. É, na 4. Vamos voltar aqui a 4. Começa de 0. Não, Me deu 2 sim, na 4. Falta não. Continua. sim, sim, Faça a questão de ordem. não, Faça a questão de ordem, você é. Excelentíssimo senhor juiz, gostaria novamente de fazer uma indagação. Nós, no corpo de jurados, decidimos anteriormente expressar nossa vontade de maneira que ele deve ser absolvido ou incriminado. Isso está escrito. Ele deve ser. Absolvido ou incriminado. Todos nós colocamos a nossa vontade no canto inferior direito. Então leia do essa papel. questão, leia essa A questão. parte escrita. Então, eu gostaria que o senhor apenas Desejo que o considerasse réu seja punido pelos seus crimes. essa questão Contagem de votos. Isso que está escrito aqui, que ele deveria ser punido como Contagem de outros, votos. como outros também escreveram, meritíssimo. O réu deve ser absolvido. Aqui, A pergunta o que eu pergunto ao Conselho de Sentença é o seguinte: este voto aqui Não tem um voto a mais aí. Não, já chegou. é a coleta do Tem voto 7 do votos, conjunto, é isso? Isso. Então, que pela punibilidade do réu, correto? O que eu estou perguntando que foi a partir das respostas das questões. Novamente, cada papel é a vontade
pessoal de cada Tem 4 absolvidos? Cada papel expressa o voto a favor ou contra. Isso. Tem 4 absolvidos? Tem 4, 3 absolvidos. Cadê o Sim, mas o que eu estou perguntando é o seguinte: os quesitos que foram fornecidos para o Conselho de Sentença é que vai ajudar na formulação da sentença. Está condenado. Então, há necessidade de Imputável. computação dos votos, porque cada pergunta ali são perguntas diferentes que ajudam a definir Aqui tá condenado. se a pena e a qualificação da pena. Por isso que eu estou fazendo a computação, sem desconsiderar a decisão do Conselho com relação à punibilidade. Sim. Mas a partir das respostas que vocês deram, com relação se tinha consciência, se a vítima se foi por motivo torpe ou não, isso vai alterar na definição da pena, inclusive. Não está havendo por parte desse magistrado a desconsideração da opinião com relação à punibilidade. Está esclarecido? Tá bom. Ali com 4 votos, essa absolvição do réu é absolvido, acabou. E acabou. Bom, justamente porque a contagem que está aqui, o pessoal do Conselho de Sentença, pela votação dos jurados, o réu foi absolvido dos crimes a ele imputados. E com essa decisão, o julgamento é encerrado. O réu foi absolvido. Gente, eu gostaria de fazer alguns comentários do que foi feito. Viu? Um minutinho só. A defesa, parabenizar a defesa, porque quem ganhou foi a defesa, não é? O réu está absolvido. Até porque são 7 votos. A partir do quarto, que foi pela absolvição, não tem mais sentido continuar qualquer tipo de votação. Que a votação seria para aumento da pena pelas qualificadoras e outras coisas que não tem mais sentido. Até perde o sentido a inimputabilidade, porque ele foi absolvido, certo? Certo ou não, os jurados são soberanos. A soberania, certo ou não, certinho? Então aí parabeniza a defesa pela vitória e a acusação também pelo trabalho desempenhado, o juiz também pelo trabalho desempenhado. Vou fazer alguns comentários aqui, algumas críticas para a gente fechar o júri. Nós temos, na realidade, alguns convidados, certo? Eu gostaria de passar a palavra para os convidados, que é a nossa querida colega que se formou aqui em psicologia, está se formando agora em psicologia, e eu tenho a honra de conhecê-la. Quero aqui também agradecer à Faculdade da Cidade, na pessoa do nosso diretor, na pessoa dos nossos coordenadores, da coordenação pedagógica, do coordenador de Direito, não pode falar isso, do coordenador de Direito, professor Alex, e da coordenação de Psicologia, professor Roberto, e todos os coordenadores, todos os professores aqui presentes. Aqui na Faculdade da Cidade, eu posso dizer a vocês que nós temos um curso de excelência. Quem faz a faculdade é vocês. Tanto é que tem uma testemunha aqui de uma colega que está se especializando em Psicologia Jurídica, está terminando aqui agora, está dando os passos, e vocês estão começando a dar uns passos. Depois fazer algumas críticas e pontuações, depois nós temos a passar a palavra para o professor Igor, também, que é professor da casa e que tanto abrilhanta a casa. Evidentemente foi o primeiro júri que vocês fizeram, então eu acho que foi um sucesso. Segundo? Não são mais virgens, não é isso? É o segundo. E foi muito É o segundo, mal. não é mais virgem, hein? Mas com certeza eu acho que existe um processo de evolução educacional nesses júris que vocês vão fazendo. Vocês vão aprimorando, vão melhorando, e é esse o processo que tem que desenvolver na faculdade. Concorda? Então a faculdade quem faz são vocês, certo? Eu gostaria de passar a palavra para a nossa colega, que vai dar umas singelas palavras, está se formando, sobre o que é psicologia, coisa bem leve, que vocês já viram também em sala de aula, já estão com essa noção, mas ela tem uma bagagem maior, tem uma formação maior, específica, e a união do direito com a psicologia é essencial para a justiça. A justiça não pode se dissociar o direito da psicologia. Eu sempre pensei assim, sempre apoio isso, e sempre defendi isso com vocês em sala de aula. Minha colega, por gentileza. Quer falar aqui? Pode falar. Fala aqui. Senta aqui que eu vou só colocar a máquina aqui. Pode, vem cá. Vem por cá, vem por cá. Vem por cá. Olha lá, rampinha. Eu vou sair do seu telefone.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a doutora pode fazer. Bem gostoso. Depois o professor Igor vai fazer as considerações dele. E avaliar também, aqui é o mestre, viu? Avalia vocês, viu? Meu mestre. Diga aqui. Não tem microfone aqui, né? Não, eu acho que é porque minha voz é um pouco baixa, mas eu vou tentar. Ali, microfone. Professor, microfone. Microfone para O professor me pega de surpresa aí é foda. Alô? Gente, bom dia. Tá dando para ouvir? Olha só, o professor Martinez, ele me pegou de surpresa. Eu vim só assistir, porque eu acho isso muito importante, principalmente para mim, né, que estou me formando agora em psicologia. Saí, assim, inclusive não estou nem a caráter, né, para assistir o júri. Bem, eu vou falar bem rápido, bem simples, porque eu não preparei nada, e é a primeira vez que eu estou assim até, né, falando alguma coisa em júri. Bem, a psicologia é o estudo da mente, dentro da sua condição psíquica, onde abrange várias áreas, a neurociência, comportamento e etc. Freud, no estudo de Freud, nós aprendemos que o indivíduo ele já tem suas experiências vividas no seu inconsciente e que para essas experiências chegarem ao consciente é muito doloroso. Então, nós todos temos essas vivências já presas no inconsciente. Então, para que elas sejam afloradas, todos nós temos realmente essas experiências que precisamos de elaborá-las para que a gente tenha uma vida melhor. Como elaborá-las? Seria o quê? Através de tratamentos terapêuticos, psicológicos e, dependendo do caso, psiquiatria também. Então, vou parabenizar aqui a defesa, a acusação, fizeram o seu trabalho brilhantemente, né, principalmente por ter o segundo júri. E o que eu quero dizer é o seguinte: a psicologia é imparcial. Ela não se envolve no que se está certo ou se está errado. Ela observa e tenta ajudar o indivíduo no que ele é preciso ser ajudado. No caso do réu, ele cometeu realmente crime bárbaro, como outros que nós sabemos, mas a psicologia olha o indivíduo no seu todo. Ela olha com a sua história de vida, né, com as suas influências ao longo da sua vida. Então, ninguém sabe o que aconteceu a esse indivíduo para que ele chegue nesse momento crítico da vida de matar um outro ser humano, e barbaramente, né? Como outros casos que nós conhecemos. Então, nós não devemos realmente julgar. O juiz faz o seu trabalho, ele julga, sim, é o trabalho dele. A acusação acusa, sim, é o trabalho da acusação. A defesa defende, também é seu trabalho. Mas, dentro de um estudo da mente, julgar não é um trabalho da psicologia. A psicologia é tentar entender, tentar ajudar o indivíduo dentro de uma condição que possa, né, que esse indivíduo até queira ser ajudado. Bem, como eu disse, a psicologia imparcial, né, não existe aqui um julgamento, tem que observar o indivíduo na sua história de vida, o que aconteceu a ele, para que esse indivíduo seja compreendido. Não estou, né, nem dizendo que a defesa está certa, porque absoluto. Mas o que eu queria dizer é isso, que eu acho, né, professor, que tem mais alguma coisa a dizer? Está dito, né? Está dito. Que não vai trocar algumas ideias com ela? A psicologia não julga, ela compreende o indivíduo no seu sofrimento psíquico. E o tratamento
esse indivíduo, eu já queria falar sobre as neurociências. A neurociência afirma que, por exemplo, as sinapses já foram enrijecidas. É bem difícil de ter elas se moldarem a uma condição normal para que o indivíduo seja uma pessoa normal, né? Então é bem complicado isso, muito complicado. Então é isso, é compreensão, é cada um fazendo o seu trabalho e, se possível, ajudar o indivíduo a se recuperar, se possível. Então cabe essa reflexão aqui. Quem está certo? Foi quem absorveu ou quem acusou? Essa reflexão. Se vocês quiserem tirar alguma coisa com ela, trocar uma ideia, alguma coisa, fazer, não é uma coisa formal, não é? Evidentemente é uma coisa extremamente informal. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disposição. Ela veio, realmente, eu peguei de surpresa, né? Aqui eu quero que vocês perguntem alguma coisa, mas peço trocar ideia, só bater um papo. De informação, não é, professor? É o seguinte, é que deu um nó na minha cabeça o resultado. O resultado foi surpreendente esse jogo. Foi surpreendente. E aí o seguinte, todos sabem que ele efetivamente praticou o crime. Certo. O julgamento que se esperava é que ele realmente fosse julgado culpado pelos crimes, mas que chegasse à inimputabilidade, para que ele pudesse, a questão da forma de cumprimento da pena. A gente imaginava que fosse chegar a isso. É verdade. Como é que se faz absorver alguém que não pode voltar a estar no convívio da sociedade? Porque pelo resultado do julgamento, ele volta ao convívio da sociedade. E aí? Professor Igor, viu gente, olha, professor Igor também participa, um minutinho só. Professor Igor também participa dos debates. Querendo se pronunciar, professor, fique à vontade também nos debates. Passa até o microfone também, professor Igor, que é nosso professor, viu? Aqui não vai precisar, não. Eu quero só fazer um comentário relacionado a esse questionamento que Zé Vitor fez. A absolvição não foi para o caso concreto que existe. Certo. Foi pelo que foi aqui colocado, entre a acusação e a defesa. E assim, a acusação se atrapalhou dos argumentos, não sustentou sua tese, então o que está sendo absolvido não é o réu em si, é o que foi posto aqui. Porque eu acho que em uma situação dessa, ninguém absolveria um cara como esse para voltar do convívio da sociedade, ninguém é louco. E iria chegar nisso que você falou, mas só que o que está em questão é o que foi apresentado aqui. E ainda com alguns erros da defesa, foi melhor. Então é inquestionável isso, eu também absolveria. Na realidade, esse indivíduo, ele realmente não pode ficar solto na sociedade. Ele teria do que ser acompanhado no judiciário, no então, essa seria, né, a forma mais correta de conduzir a situação. Mas isso é na vida real. Professor, deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Professor Igor, a qualquer momento pode ficar à vontade, viu? O professor Igor também pode intervir aí. Eu não entendo que conduzir. necessariamente porque ele foi absolvido, não significa que ele tenha que deixar de ser acompanhado. O problema é que as pessoas confundem a obrigação de fazer do Estado e botam nas costas do direito penal. Porque o cara, ele é inimputável porque ele não sabia o que estava fazendo. Pronto. Então, penalmente falando, ele não pode ser condenado. Cessa ali. A responsabilidade de pegar esta pessoa que não tem condição de convívio com a sociedade é do Estado. Ele tinha que ter um centro que não tem que ser necessariamente de custódia. Eu acho que o de custódia seria para aquele que fosse semi-imputável, que tivesse uma pena a nível de penal, e aí ele iria para o centro de custódia ser acompanhado, tratado da parte psicológica. Mas eu não entendo que o cara ser absolvido necessariamente. O governo não tem a obrigação de botar ele, mas quer que seja um centro não de custódia, porque a gente está falando do sistema penal falido, tanto na sua parte de cerceamento de liberdade, como na sua parte de tratamento. E se você pega um cara absolvido e bota dentro de um centro de custódia,
você está penalizando a pessoa que foi absolvida, porque lá ele não vai ser tratado. Claro. Então eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que a gente hoje passa para o direito penal a responsabilidade que é do Estado, de tomar conta daquelas pessoas que têm transtornos mentais. Pronto. Ele ser condenado é outra história. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Todos nós sabemos, estudando em direito ou não, que quem absolve o réu é o conselho de sentença. Não é justo dizer aqui, nós como aprendizes do direito, que a acusação se atrapalhou. Não, ela não se atrapalhou, ela procurou fazer o melhor. Agora, quem absolveu o réu, quanto mais, foi o conselho de sentença, é uma praxe em todas as instâncias por onde passa um processo desse. Então é preciso que nós tenhamos a envergadura necessária a saber que o conselho de sentença é quem absolve o réu. Não é a defesa atrapalhada, não é a defesa incompetente, não é a acusação eficiente. Eu digo isso porque, em algumas situações no particular, eu tenho participado de júris. E é uma questão pessoal. Alguém não vai julgar porque um réu desse, quanto mais, num júri simulado desse, ele ser absolvido, me perdoe. Eu não acho que foi um erro da defesa. Eu acho que foi uma questão de conselho de sentença. É só essa observação que eu queria fazer como um aprendiz de direito. Mas eu deixo a critério dos meus colegas. Muito obrigado. E até porque a promotoria está realmente nessa situação, e eu prorroguei os trabalhos para segunda-feira, vale a pena apresentar o recurso dessa decisão. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Porque tudo aqui, professor, na realidade, não existe. Isso aqui é uma simulação. Então, para que a gente faz simulação? Faz em psicologia, faz em direito, faz em medicina, para a gente ver uma coisa que não é, para ver como seria. E a gente aprender a se desenvolver, porque na prática vai ser real. Se houvesse isso na prática, qual seria o recurso do Ministério Público? Cabe agora o Ministério Público fazer esse recurso até segunda-feira. É interessante. Vamos lá, meu querido. Professor Igor. Porque tem incongruências e tem coisas que podem ser questionadas, evada de vícios jurídicos e etc. Vamos lá, meu querido. Só bom dia. Eu lembro, então, esse rapaz, ele já não... Esse professor, ele já é falecido. Mas ele é chamado, se vocês pesquisarem, ele é chamado de JJ Calmon de Passo. Né? Se perguntava a ele, professor, como é que você enxerga o direito? Ele, rapaz, ele enxerga como discurso. Diferentemente de várias correntes que se definem, o direito como norma, como finalidade social, ele enxerga como discurso. Por quê? Ele explicava. Porque o direito é justamente aquilo que é dito pelas partes que é o que é direito. É aquilo que é produzido. Então, por exemplo, é aquilo que é construído por uma determinada comunidade. Aqui, por exemplo, nós podemos dizer o que é o direito. Lá na coordenação, outras pessoas vão dizer o que é o direito. E vai. É uma construção social. O júri, ele não se afasta muito disso. O júri ou qualquer outro espaço em que relações de direito são travadas. Por quê? E assim, eu não pude acompanhar desde o início, porque infelizmente estava tomando conta de prova, então eu via praticamente a parte final aqui. Mas assim, a questão do júri em si, ainda mais que é uma competência que lida com crimes dolosos contra a vida, e aí essa é a competência do júri para julgar esses crimes, o júri ele vai muito ver aquilo que está sendo construído. Não é? Aí, reforçando ali aquilo que o Mel falou, porque, observe, há uma importância significativa na construção. Vamos lá, o crime está posto, está colocado para que as pessoas analisem. Só que cabe o papel da defesa e o papel da acusação o quê? Colocar um viés para o júri de forma que venha atender aos seus interesses.
Aí cai naquela história do quê? De que a verdade ela não existe como absoluta. Muito pelo contrário, é uma verdade relativa que é construída. E aí eu reforço mais uma vez a importância de dois aspectos aqui que eu diria no júri importantes. Um seria a capacidade e a coerência da argumentação, que é fundamental, porque aí o júri ele se convence daquilo que está sendo colocado de uma forma coerente. E uma segunda que é a sensibilização do júri. Porque você está lidando, geralmente, você está, na verdade, demonstrando os fatos para pessoas do dia a dia e que a sensibilização tem uma força importantíssima. Então, se você conseguir conectar esses dois fatores, a chance de sucesso é muito grande. Observem que até os promotores, aqueles que trabalham na acusação, que já trabalham nisso há muito tempo, eles trabalham, observem que eles, vez ou outra, eles estão aumentando, diminuindo a voz, eles estão pegando aspectos da vida para sensibilizar as pessoas. Então tudo isso aí conta para sensibilizar o público. Então se vocês conseguirem adequar e conseguir unir esses dois fatores, que é a capacidade de coerência e a argumentação e a sensibilização, você certamente vai ter êxito. Mais uma coisa que eu queria acrescentar, assim, só para a gente fechar. Essa argumentação é muito importante que vocês já pensem de antemão, antes de chegar em uma situação real, todos os argumentos que você vai utilizar a seu favor e os possíveis argumentos que podem vir contra, para você se antecipar. Então, quanto mais você se antecipar aos possíveis questionamentos que vêm da outra parte, mais na frente você sai e a capacidade de sucesso é maior. Até porque, professor, se fosse julgado o caso concreto, não havia necessidade. Se fosse analisar o caso concreto, não havia necessidade de julgamento. O que ele fez. Todo mundo sabe. Isso. Ele confessou. Isso. Então, se a gente não tivesse que usar da hermenêutica jurídica, do poder de argumentação, não chegaria aqui. Simplesmente o Estado em si ia dizer culpado, pega, bota lá no como judiciário e acabou. Não precisava de júri simular. É tanto que, isso aí eu não sei dizer porque eu não vi, não sei no início, mas há uma tendência da contraparte, ela está ou fazendo uma defesa ou fazendo uma acusação, ela olhar para o júri. Ela olhar para o júri. E aí tem até pessoas mais especialistas que às vezes observam como o júri está vestido para tentar imaginar qual o perfil daquela pessoa e aí imaginar aspectos da vida da pessoa que ela pode relacionar no discurso para envolver essa pessoa. Então, todos esses detalhes, essas características fazem diferença. Bom, gente, eu queria também fazer duas colocações para vocês refletirem. Agora já não vou mais lecionar. Para quem quiser anotar aí, até interessante o professor Yuri esteja aí para também questionar isso. Agora é para vocês estudarem, a gente não pode estar só o peixe, tá? Tem que ensinar a pescar, tá certinho? Então, para vocês estudarem, a decisão do júri, ela diz para absolver em certa pergunta, e em outra anterior, ela admite que foi cometido o crime. Então, teria alguma incongruência, alguma discordância jurídica nisso? É uma observação a ser feita. E qual o mecanismo para poder a gente fazer o recurso disso? Para quem quer estudar, gente. Estamos chegando até o final. Isso é para quem quer estudar. Existe incongruência entre admitir que houve a materialidade e a autoria e depois inocentar? Se a materialidade e a autoria está comprovada nos autos, os jurados podem julgar contra as provas dos autos. Isso é para quem quer estudar. Quem não quer estudar, fica nesse limite que a gente deu até aqui. Mas quem quer estudar e fazer o recurso cabível, não tem dificuldade nenhuma. Se meter as caras na internet e nos livros, faz o recurso sim. Faz o recurso sim. E pode, inclusive, vir a anular esse julgamento. E novo júri será convocado. Entendeu? Hipoteticamente, né? Estamos na esfera das hipóteses. Gente, eu gostaria de perguntar a vocês, tem alguma pergunta mais a ser feita? Não? Agora a parte chata da coisa, né? De ser professor. Vocês conhecem um cidadão chamado André Luiz, não? Não. Ninguém viu esse cidadão alguma vez na vida, não, né? Conhece a cidadã chamada Marileide? Cadê ela? Está ali a cidadã. A cidadã está ali. Não assinou. Marileide é gente nossa. Rafael, conhece? Rafael Lopes.
E o Wilke, Bruno? Cadê? Ele está aqui? Não. Não veio, né? Não. Então avisa ele que vai fazer a prova final terça-feira. 10 questões abertas de psicologia jurídica. Senão vai zerar, né? Porque ele dá toda a oportunidade, tenha paciência. Gente, eu gostaria demais de agradecer a vocês. Antes de você finalizar rapidinho, só para aproveitar que todo mundo está acomodado, só vou entregar esse documento. Se quiser fazer algumas considerações finais. E o professor quiser fazer algumas considerações finais para fechar. Certo. Pois é 9. Sou sua fã. Marcos quer fazer algum comentário? Bom, gente, outra coisa, olha, no dia 15, professor, no dia 15 à noite e no dia 16 à noite, não é isso, Marcos? De vocês é à noite, 16, as outras turmas estão se unindo para fazer o júri simulado também. Vai ter no dia 15 o maníaco do parque, de novo. E vai ter no dia 16, não é isso, Marcos? Carli Filho, que foi um deputado de bêbado, lá do Paraná, passou por cima do carro do menino, decepou a cabeça, aquele negócio todo. Mas ele é inocente. É porque ele é da defesa, certo? Vocês devem comparecer a esses júris para poder rever e novamente voltar a adquirir novos conhecimentos. Qual é a data? 15 e 16 à noite, vou tentar conseguir o auditório. O professor Igor também é nosso convidado, certo? Gente, alguma pergunta a mais? A doutora quer fazer algumas considerações finais? Quer fazer? Considerações finais? Não quer fazer, não? Sim, a doutora vai fazer as considerações finais dela, vai se encerrar. Legal, gente? Por favor, gente, vamos ver aí as considerações finais. Gente, vamos ouvir com atenção, que a nossa convidada vai fazer as considerações finais e vai fazer o encerramento. Gente, quem não estiver na lista ou quem não assinou, terça-feira é a prova final, 10 questões abertas de psicologia jurídica. Todas as oportunidades são dadas, todo estímulo é feito. Infelizmente, quem não quer, faz a final. Não conseguiu passar na final, faz de novo a matéria, que é melhor, que aprende mais e está aqui na faculdade conosco, certo? A nossa instituição, os nossos professores, os nossos colegas, estão tratando de tudo para vocês cada vez mais enriquecerem o conhecimento. Depende agora de quem? De vocês. Tá legal, gente? E aí eu gostaria de que a colega fizesse o encerramento e agradecer a vocês por esse semestre difícil, mas com certeza a gente conseguiu plantar a semente do conhecimento de vocês. Agradecer enormemente ao professor Igor pela sua participação, nosso convidado de honra, dia 15 e 16, nosso convidado de honra. Zé Lito também, nosso convidado de honra, nosso juiz, certo? Todos vocês, 15 e 16. Vamos ouvir as considerações finais da nossa colega e encerrar a nossa sessão. Vou tentar o espaço aqui. Fala, colega. O direito é uma profissão muito a psicologia também. Na minha opinião, eu acho que eu gostaria de estudar direito, depois da psicologia. E eu aconselho mais, eu achava interessante que eu fui direito estudar psicologia também, porque essa união é uma união magnífica. Porque há a compreensão, há o direito às leis, né? E há a compreensão do ser humano como um todo. O ser humano tem a sua história de vida, tem as suas influências durante a vida. Então, é muito interessante a compreensão do indivíduo acerca de todas essas questões, né? Porque o ser humano, ele sofre, nós sofremos, nós todos, né? Com as contingências do ambiente, no comportamento, na psicologia comportamental, nós temos os condicionamentos, por exemplo, o maníaco, no parque, como esses outros crimes que nós estamos vendo aí, por exemplo, a Lisa, né, que foi julgada por ter matado o marido e esquartejado. Então, o que essa pessoa passou, não que ela tinha que ser absolvida, mas o que essa pessoa passou na sua história de vida para chegar a esse ponto de matar o marido. Por motivo torpe, não é? Motivo torpe, cruel,
Então, por que esse ser humano chegou a essa condição? O que aconteceu psiquicamente na sua mente? O que foi? Não sabemos. A sua história, as suas influências, os seus sofrimentos. Chegou o momento em que ela destruiu a vida de uma família, de um ser humano, seja lá se esse ser humano era certo ou ruim ou não interessa, é um ser humano, ela não tinha que tirar a vida dele. Ela foi humilhada, sim, mas não é por aí que ela cai. Aí ela teve o sofrimento da família, do que morreu, e dela, da família dela. Destruir a vida dela, ela está aí por 19 anos dentro de uma penitenciária. Né? Então, é o que eu disse, cabe ter reflexão, ver esse ser humano, o que devemos fazer para que a gente, para os nossos filhos, para as pessoas que nós gostamos, por isso que a psicologia e o direito é muito importante, para que a gente possa orientar, para que a gente possa compreender e para que o mundo seja melhor. Né? A partir daí, se pudermos, né, seguir essa reflexão aí. Está encerrada a sessão de fotos agora.